Movido pela voz de Deus, a gente não tem medo de nada. Quantas pessoas só estão vivas hoje aqui para glorificar ao Senhor, porque em tempos difíceis e em tempos de calamidade se agarraram a uma promessa da parte de Deus, a uma palavra. O vento soprava de um lado para o outro e alguém dizia, ela vai cair, e alguém pensava, como é que não cai? E ela lembrava, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo. É assim ou não é? Né? Às vezes se arrastando, meio que caído, sem luz, e alguém puxando, e a gente vai pegando, vai segurando, e o vento vai soprando de um lado do outro, e vai puxando, e a gente pensa, eu não aguento. E quando o mal vai parando de soprar, a gente diz, eu não solto, eu estou de posse de uma palavra, eu estou de posse de uma palavra. E alguém diz, o teu marido vai ser destruído, e a gente lembra da palavra e diz, não foi isso que Deus disse, não foi isso que Deus disse. E a gente vai caminhando por essa jornada, chamando vida, e alguém diz assim, teu ministério vai ser fraco, para com isso, você largou a tua carreira para viver igreja, isso não vai dar certo. Não, não foi isso que Deus disse, não foi isso que Deus falou, vai ser como Deus disse. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, aleluia. No tempo que Deus fala, no tempo que Deus fala com a gente, irmão, ninguém para o nosso coração. Quando o Senhor confiava ao meu coração promessas, das quais muitas eu tenho vivido nos dias de hoje, eu me lembro que eu ia para alguns lugares e era humilhada por quem não acreditava, descredibilizada. Isso nunca me machucou, nunca me feriu, e diante de Deus, estou no altar do Senhor, nunca me entristeceu. Eu tinha tanta certeza que era o Senhor que tinha falado comigo, que eu voltava para casa e eu ria como louca. Caca, quando Deus fizer, fulano vai ficar muito sem graça. E eu ria. Coisas que aconteciam até dentro de um ambiente familiar, e às vezes eu lavava a louça, né? E tipo assim, quando Deus fala com você, ninguém quer te ouvir, porque Deus falou com você, não falou com eles. E passando por algum momento de descrédito, quantas vezes eu lavando louça e eu ria, eu dizendo, ria, irmãos. Às vezes meu marido pergunta, tá rindo de quê? Ele não vai entender, porque foi comigo que Deus falou, vai entender. E ria. Irmão, quando Deus fala com a gente, nosso coração fica tão ávido no intento de ver cumprido diante dos nossos olhos a promessa que Deus fez, que não tem vento, não tem palavra ao contrário, não tem nada. Tu te apega completamente àquilo que Deus disse. Eu em tempos de dificuldade aprendi com a minha mãe, quando, por exemplo, a circunstância da nossa vida era contrária ao que Deus estava falando que ia fazer. E aí quando isso acontecia, minha mãe orava. E minha mãe tem um jeito muito interessante, muito intrépido de orar. E quantas vezes eu ouvia minha mãe dentro do quarto, que eu não sei para que ela fechava a porta, porque ela ora tão alto que o secreto da minha mãe sempre foi revelado. E ela entrava no quarto, fechava a porta, e ela dizia assim, Satanás, eu não vou comer esse bolo quente não. Era um jeito dela de dizer assim, eu vou ficar com o que Deus disse, eu vou ficar com o que Deus falou. Essa circunstância não vai me fazer esquecer do que Deus me prometeu. Em tempos difíceis, o seu cais é a palavra. Em tempos difíceis, o seu porto seguro e tudo que você tem para se apegar é uma promessa. Em tempos de calamidade, que tempos são esses? Normalmente os tempos de calamidade chegam depois de Deus ter te falado. Nunca chegam enquanto Deus está te falando, porque primeiro Deus te emociona. Deus falou. Aí você chega em casa dizendo, Deus vai fazer. E vai ser assim, e Ele disse que vai ser assim. E é confirmação, porque eu já estava sentindo isso no meu coração. E pai, quando chega a época de Deus falar, Deus fala com o pregador, Deus fala pela vida das crianças. Aí levanta um profeta, entrega uma coisa, daqui a pouco levanta outro e diz, e para confirmar, e fala de novo. Aí tu deita de barriga cheia, daqui a pouco sonha, e o sonho é a confirmação do que você ouviu a semana inteira. Coisa boa é a época que Deus vem para falar.
É interessante que todas as vezes que Deus se apresenta para falar conosco, Ele nunca fala do nosso começo, nunca fala do nosso meio. E é por isso que as promessas de Deus são tão boas, porque elas sempre falam sobre o resultado final do que Deus separou para a gente. Deus não fala para a gente sobre o começo. Deus já chega para a gente lá no começo, falando do fim. Sim ou não? Deus nunca se apresentou para você para te falar como seria o começo. Inclusive você só conseguiu sair do ponto de partida que você estava porque você acreditava no fim, mas não tinha ideia do que ia passar no meio. Por quê? Porque Deus não fala do meio. Deus chega para te fazer uma promessa lá no começo e o assunto dele é sobre o final. Irmã Camila, eu não entendi o que o Espírito de Deus está dizendo. O Senhor está dizendo: eu vou revelar toda a minha perfeita, boa vontade na sua vida, mas você precisa entender que você não pode querer saber primeiro para ir depois. Ele está dizendo: arruma tuas coisas e vai no caminho. Eu vou me revelando para você entender o que eu quero de você. Quem está compreendendo que o Espírito de Deus está dizendo à igreja, levante a mão e diga: eu aqui, Jesus. Se levanta e vai. Olhe para alguém e diga: levanta e vai. Não, você não disse, ficou constrangida. Olhe e diga: levanta e vai. Quando Deus te mandar abraçar, abraça. Quando Deus te mandar pular, pula. Quando Deus te mandar glorificar, glorifica. Quando Deus te mandar entrar, você entra. Se Deus te mandar sair, você sai. Quando o Senhor se revelou ao profeta Jeremias, ele: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, as nações eu te dei por profeta. Aí Jeremias diz assim: mas Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Aí ele diz: não digas eu sou uma criança. Aonde eu te mandar entrar, você entra. Onde eu te mandar sair, você sai. O que eu te mandar plantar, você planta. Se eu te mandar arrancar, você arranca. Se eu te mandar edificar, você edifica. E se eu te mandar destruir, você destrói. Está me entendendo, Jeremias? Preste atenção, a promessa que Deus entrega para a gente, aquilo que a gente confia e aquilo que a gente espera, traz Deus para perto, mas não nos torna íntimo. Irmã Camila, e o que é que nos faz ser íntimos de Deus? O processo da caminhada, que é o quê? O tempo da espera, do dia que Deus faz a promessa até o dia que Deus decide cumpri-la, lá no final. Quando Deus entrega uma promessa para a gente, Ele não entrega uma promessa para ostentar seu poder. Quando Ele entrega uma promessa para a gente, Ele entrega a promessa para poder demonstrar para nós o desejo que Ele tem de se relacionar conosco. Do dia que você recebeu uma promessa até o dia que Deus decide cumprir aquela promessa, você caminha como se só quisesse ver o cumprimento daquela promessa. Mas enquanto você caminha durante o processo, você vai descobrindo que o mais importante não é ver o que Deus falou acontecer lá, mas é saber que o Deus que disse para você lá na frente vai estar contigo lá no final, para viver com você o que Ele te prometeu. Deus não te entrega uma promessa para você virar fã de promessa. Deus não te entrega uma promessa para você virar fã de coisas materiais. Deus não te entrega uma promessa para você ficar iludido com fama, com mídia, com notoriedade, com ostentação ministerial. Deus não te entrega uma promessa para você ficar vaidoso com os talentos. Deus não te entrega uma promessa para você ficar vaidosa com unção pastoral. Deus te entrega uma promessa para que você tenha uma maneira de, a partir de então, começar a se relacionar com Ele, baseado naquilo que Ele te apresentou. E por que tem algumas pessoas que têm promessa, mas não têm relacionamento com Deus? Porque não entendem que para viver o cumprimento de uma promessa diante de Deus, é necessário que durante todo esse processo de espera, o processo do tempo, completa para mim o processo do? Processo do? Irmão, quem tem promessa está sujeito ao tempo. Durante esse processo do tempo, Deus vai te ensinar a se relacionar com Ele, para que você não valorize o que Ele te falou mais do que o fato de que Ele, quem foi que te disse. Não entende? Eu vou falar de novo. Tem pessoas que estão trocando as coisas e começam a valorizar o que Deus disse mais do que o fato dele ter falado. O que torna uma promessa especial não é o fato do que ela diz, mas é saber da boca de quem saiu. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus se garante e se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Quando o Senhor se revela a Abraão, bem como quando se revelou a Moisés, então Ele diz: eu sou, o eu sou. Para Moisés Ele diz: diga ao povo que o eu sou
te enviou a eles. Eu sou o quê? Eu vou tentar resumir. O eu sou vai se revelar nas pragas. O eu sou vai se revelar em 40 anos de peregrinação no deserto. Ele se revela em coluna de fogo durante a noite, em nuvem ao redor do arraial durante o dia. Ele se revela como vento que sopra do oriente para abrir o mar na madrugada, para quando Moisés tocar de um lado, o outro já ter sido aberto. Ele se revela como água que jorra da pedra. Ele se revela como maná que desce do céu. Quando o Senhor diz a Moisés, diga a eles que o eu sou se revelou, diga para eles que é o eu sou quem te envia. Ele está dizendo, diga para eles que eu vou me revelar na caminhada. Como assim, irmã Camila? Eu sou sandália que não acaba, eu sou veste que a traça não corrói, eu sou água que jorra da pedra, eu sou maná que desce do céu, eu sou coluna durante a noite, sou nuvem ao redor durante o dia, eu sou os anjos que embaralham os carros de Faraó, eu sou aquele que ganha guerra sem espada, eu sou aquele que trago uma cobra no meio de vós para trazer cura do vosso veneno. Eu sou aquele que entrega os mandamentos. Eu sou o dono da inscrição da tábua. Eu sou aquele que me revela no deserto. Agora veja, todas as manifestações das revelações de Deus, elas só foram acontecendo durante o processo de caminhada. Por que o Senhor chega para Abraão e diz para ele, levanta e vai? Mesmo sem saber para onde vai, caminha. Mesmo sem saber aonde você vai armar a tenda, segue. Por quê? Deus não quer entregar promessa para a gente que não quer desenvolver relacionamento com o prometido. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu vou me revelar enquanto você caminha. Você diz que quer conhecer a Deus, mas não sai do sofá. Diz que quer conhecer a Deus, mas só ora quando tem vontade. Diz que quer conhecer a Deus, mas quando a gente pergunta, quer fazer uma aliança com Cristo, você diz hoje não. E vai ser quando, minha filha? O Senhor está dizendo, caminha. Aí você diz, não, primeiro eu vou resolver isso aqui, depois eu vou resolver isso ali, e eu vou resolver isso aqui, porque para mim servir a Deus é coisa séria, irmã Camila. Quando eu ajeitar isso aqui e ajeitar aquilo ali, eu vou, e você nunca vem, porque você acha que quem vai ajeitar isso é você, e você não vai ajeitar nada, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse isso, está muito claro na palavra. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aí você diz, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que resolver isso ali, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E o Senhor está dizendo, é na caminhada que eu vou fazer assim, é na caminhada que eu vou fazer assado. Enquanto você caminha que eu trabalho. Pega na mão de alguém em nome de Jesus, vai. Segura na mão de alguém com fé, com graça, segura. Bota essa Bíblia aí na bolsa, bota embaixo aí da cadeira, libere a sua mão, segure a mão de alguém e diga para ela ou para ele, levanta e vai. Olha para ele e diz, caminha. Diga, caminha. O eu sou vai se revelar a você enquanto você caminha. O eu sou vai se revelar a você enquanto você caminha. Caminha com o que você pode, faz com o que você tem, vai aonde dá, consagra o tempo que tiver, ora como puder, caminha, porque você vai ver água jorrando da rocha, maná descendo do céu, Ele curando, Ele salvando, mas por isso Ele diz, levanta e vai. Oh! Aleluia! 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 Sara está com ele em todas essas peregrinações. Deus vai cumprindo promessas a Abraão enquanto ele caminha. Aonde é a casa fixa? O lugar de descanso de Abraão. Abraão ainda não tem. Deus só dará repouso fixo e lugar de descanso a Abraão depois do cumprimento da promessa. Até lá, Abraão é peregrino. Tem que caminhar. Canta hoje aqui, prega hoje ali, pega um avião aqui, vai para outro ali. Irmã, prega? Não, mas dá um brado. Vai lá e dá um brado. Irmã, sabe orar? Não sei se sei, mas vou falar com Jesus. Aí vai lá e fala com Jesus. Louva, adora. Tem um congresso acontecendo em tal lugar, lá em Ribeirão Preto, da sua igreja. Não, mas a inscrição está aberta, vamos embora. Vai, peregrina. Peregrina. Esse processo, do dia que Deus fala até o dia que Deus cumpre, que é o processo do tempo, Deus vai usar para ensinar você a se relacionar com Ele. E a começar a valorizar o relacionamento que você tem com Ele, mais do que a expectativa do que Ele disse que ia fazer. E te digo mais.
Tem gente aqui que depois que aprende a se relacionar com Deus no tempo da espera, enquanto Deus falou, mas ainda não cumpriu a promessa, o tempo intermediário, o tempo do meio, quando percebe que está chegando o dia do cumprimento da promessa, já vai ficando até com medinho, com saudade. Porque pensa, né? Qual é o assunto que eu vou falar com Deus agora? Do que é que eu vou chorar agora? Você começa a ter medo até da estagnação, da comodidade. Você pensa, será que Deus vai me deixar agora que Ele cumpriu tudo que Ele falou? Porque ninguém aqui quer viver o cumprimento de uma promessa sem a presença de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Não vale a pena. A gente vê ao longo da caminhada algumas pessoas vivendo o cumprimento de promessas sem a presença de quem prometeu. E é possível, irmã Camila? É possível. Gente que você olha, está lá em cima. Está todo errado, mas está lá em cima. É um vacilão, mas está lá em cima. Aí você olha e você diz, como pode? Aí você lembra, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas não tem alegria. Está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas não tem o gozo da santidade. Está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas não tem presença. E você diz, irmã Camila, é possível? Tanto é possível que o próprio Deus colocou isso diante de Moisés. Haja vista que o povo era de dura cerviz e se rebelava contra o Senhor um dia vai chegar no meio de Moisés para falar do povo. E ele vai dizer assim, olha Moisés, a minha presença não vai mais com esse povo, mas eu vou enviar diante de vocês o meu anjo. E ele fará vocês entrarem na terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu vou cumprir o que eu prometi, mas não ando mais no meio deles. Moisés, quando ouve aquela palavra, ele se lembra, promessa sem presença? Não. O que levou eles até Canaã? Promessa ou presença? Eles tinham uma promessa, mas se não fosse a presença, eles tinham chegado lá? Não. Foi a presença que fez maná descer do céu. Foi a presença que fez a água jorrar da rocha. Foi a presença que abriu o mar. Foi a presença que esmagou o faraó, seu carro, seu cavalo e seu cavaleiro. Foi a presença que iluminava o caminho durante a noite. Foi a presença que lhes dava sombra no deserto durante o dia. Foi a presença. Moisés já está caminhando com Deus há mais de 40 anos. Depois que você se relaciona com Deus, você não troca a presença de Deus por nada. O que Deus está dizendo, Moisés? A promessa vai, mas a presença não. Aí Moisés diz, se a presença não for, eu não vou. Ele diz, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Aí Deus vai dizer assim para ele, então tá bom, a minha presença irá contigo para que teu coração tenha paz. Só que Moisés também não aceita. Por quê? Porque o que o Senhor está dizendo é, eu vou com você, mas não me revelo mais no meio deles. Irmão, eu não sei o que é pior, se é Deus não estar num ambiente, ou se é Deus estar num ambiente sem fazer questão de se revelar no ambiente. É você saber que Ele está, mas não se mostra. Ele está, mas não se revela. Ele vem, mas não conta. O que Ele está dizendo é, Moisés, eu vou com você, mas eles não vão saber que eu estou no vosso meio. Sabe o que Ele está dizendo? Eles não vão desfrutar da alegria da minha presença. Só você vai saber. O que Deus está dizendo é, não vai ter mais nuvem, não vai ter mais coluna, não vai ter mais sinal, não vai ter mais provisão. Não. Aí Moisés diz assim, se a tua presença não for conosco, aí ele muda. Está dizendo, Senhor, eu não quero a tua presença só comigo, eu quero a tua presença conosco. Isso é que é um líder, irmão. Ele vai se colocar diante de Deus, vai trazer a responsabilidade do povo para ele. Aí Deus diz assim para ele, mas esse teu povo. Aí ele diz assim, meu povo não, teu povo. Rapaz, esse Moisés é doido. Aí ele diz assim, se a tua presença não for conosco, se tu for riscar esse povo para começar uma nova história. Você sabe o que Deus estava propondo para aferir o caráter de Moisés? Esquecer tudo o que disse a Abraão e começar uma nova história em Moisés. Quando Moisés ouve isso, Moisés diz, não! Isso. Não!
Ele vai com Josué e introduz o povo na terra sobre a geração de Josué e de Calebe. No tempo da promessa, que é quando você aprende a se relacionar com Deus. Mas Camila, por que Deus não cumpre tudo que me prometeu de uma vez só? Ele tem poder ou não tem para fazer isso? Mas você não tem condições de receber. Tem gente aqui que quando começa a ser muito abençoado, já começa a ficar com medo. Não tem nem prazer para celebrar as bênçãos que recebe, porque já foi tão provado a vida toda que quando começa a ser abençoado, sente medo. E pensa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. A gente não está preparado para receber tudo de uma vez. Por isso o Senhor está sujeitando você ao tempo. Por quê? Porque a gente não sabe esperar. Você acha que esperar é não fazer nada. E quando você lembra que tem promessa, que tem potencial, e que as coisas estão acontecendo, ou que as coisas precisam acontecer, e você se vê sem poder fazer nada, logo você caça alguma coisa para fazer. Porque você pensa que esperar e não fazer nada é a mesma coisa. Só que esperar é uma coisa, não fazer nada é outra coisa. Deus te trouxe aqui para te dizer, para de se obrigar a ter que fazer o que eu não te mandei. Para de se culpar pelo que não é responsabilidade sua. Ei! Eu vou repetir pela segunda vez. Pare de achar que esperar e não fazer nada é a mesma coisa. Vá para o ponto de ônibus às 4 horas da manhã e veja um trabalhador, um operário, um proletariado dentro da sociedade brasileira saindo para trabalhar de madrugada. Veja uma moça indo para a casa da patroa, uma garota cumprir um estágio ou estuda longe em algum lugar e precisa fazer faculdade, 4 horas da manhã, 4h30 está no ponto, ela está aparentemente com a mão no bolso, provavelmente não está de celular, porque não é doida de ficar com o celular na mão, 4 horas da manhã. Aí você vai passar, a primeira impressão que você vai ter é, não está fazendo? Bora, abre a boca, não está fazendo? Mas pergunte para ela se ela gosta de não fazer nada 4 horas da manhã. Não fazer nada é estar deitada na cama dormindo. Não é porque ela está parada num ponto que não está fazendo nada. O que ela está fazendo é esperando. E para estar na hora que o ônibus vai passar, ela tem que esperar. Porque se ela chega antes, ela espera muito. E se ela chega depois, ela perde. Então o tempo da espera é preciso. E você diz, eu não estou fazendo nada. E o Senhor está dizendo, fica quieta aí. Porque é preciso. Esperar não é não fazer nada. Esperar é esperar. Parece redundante, mas eu preciso que você aprenda isso hoje aqui. Esperar não é não fazer nada. Esperar é esperar. Vamos embora. Esperar é esperar, Sara. Ela diz, vai ser como Deus disse. Vai ser como Deus disse. Você não pode permitir com que o tempo da espera te faça ter uma interpretação distorcida do que Deus falou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando Deus chegou a Sara e ela riu atrás da cortina, no dia que ela escolheu o nome do menino para se chamar Isaac, Deus estava dizendo claramente que quem daria filhos a Abraão era Sara. Quem lembra disso, diga amém. Só que no tempo da espera, Sara está percebendo que não gera. E aí? E aí que ela decide fazer alguma coisa para que outra gere em seu lugar. Mas eu quero que você entenda, não foi o que Deus disse. Nós sabemos o que Deus disse. Você sabe o que Deus disse. Você pode estar tentando trazer outra interpretação agora, mas você sabe o que Deus disse. Mas no tempo da espera, a gente quer trazer outra interpretação ao que Deus falou. Infelizmente, a gente já está cabeludo de ver isso aí, porque careca a gente não fica, graças a Deus. Mas a gente já está acostumado a ver. As pessoas ouvem Deus dizendo como vai fazer. O tempo passa, elas não aguentam esperar, ou enfiam os pés pelas mãos e começam a mudar o que Deus falou para atender o que elas quiseram fazer. Quantas vezes a gente já viu, chega para uma e diz, vou eu te dar um casamento. Chega o tempo da espera. Aí ela pensa, Deus me tem impedido. E aí começa a aceitar qualquer coisa que aparece. Quando não, desfaz uma família para formar dela. Destrói uma família para formar dela. Tira um pai de casa para dar um pai ao filho dela.
Aí depois vem para cá, segura o microfone e quer contar testemunho dizendo: irmãos, eu estou aqui para a glória de Deus, porque Deus falou que eu ia casar e eu casei. Mas Deus não disse que tu ia destruir família para ter casamento. Não foi isso que Deus disse. Vai escutando aí. Só que dentro do processo do tempo, o que as pessoas fazem? Distorcem a interpretação do que Deus falou, porque elas não aguentaram esperar Deus se revelar como queria. Por quê? Porque a gente espera que Ele vai vir de um caminho, aí fica ali parado esperando Ele naquele caminho, e Ele não vem. E aí quando Ele não vem, você decide ir. Só que Ele não te mandou ir, Ele te disse: espera. Deus se revela a Abraão no capítulo 19 e entrega uma palavra exortativa, disciplinatória para ele, e diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que ele estava dizendo? Abraão, talvez você ainda não me conheça direito, mas vai começar a me conhecer. É como eu falo, não é como vocês esperam que eu faça. Deus falou isso a Abraão logo depois de Agar ter concebido um filho dele. Deus viu o dia que Sara introduziu Agar na cama de Abraão. Pega o que Deus fala e distorce a interpretação, porque você não aguentou esperar e depois diz que foi Deus que fez. Não vem não. Não vem não. Não vem não, porque Deus não é Deus de confusão não. Se Ele disse que vai pagar a tua dívida, não é pegando dinheiro com agiota. Não foi assim que Deus disse. Vai ser como Deus disse. Se Deus falou que você vai casar, não é destruindo a família de ninguém. Deus não é Deus de confusão. Vai ser como Deus disse. Se foi Deus que chamou você, se foi Deus que vocacionou o seu ministério, se foi Deus que disse que ia com você, você não vai barganhar, não vai aceitar suborno, não vai ficar pedindo pelo amor de Deus para os outros, para pregar a igreja, para ter oportunidade aqui e ali, não vai ficar se rebaixando, se diminuindo para caber em espaços que você não foi convidado. Aí depois entra num lugar, alguém diz: pode pregar, mas não pode isso, pode pregar, mas não pode aquilo. Aí o ministério que era para estar na mão de Deus, está manipulado pela mão do sistema religioso, está manipulado pela mão do homem. Aí depois você diz: irmão, eu quero render graças ao Senhor, porque tantos anos o Senhor me chamou e eu estou aqui. Está aqui aonde? Está aqui sendo manipulado pela mão do homem, pedindo arrego, pregando a mensagem que o homem quer, com a vida vendida, com a vida cheia de amarra presa, e diz: foi Deus que me chamou. O Senhor está dizendo: chamei, mas não foi assim. Vai ser como eu disse, vai ser sem barganha, vai ser sem manipulação, vai ser sem mentira, vai ser sem venda. Pega na mão dessa mulher, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Segure na mão dela e diga: fica com o que Deus disse. Diga para ela: fica com o que Deus disse. Sacode ela e diz: vai ser como Deus disse. Não vai ser como esperam, não vai ser como desejam, não vai ser como dizem, vai ser como Deus falou. Vai ser lindo como Deus falou, vai ser forte como Deus falou, vai ser poderoso como Deus falou, vai ser tremendo como Deus falou, vai ser como Deus disse.